excelente palestra. Obrigado, presidente Luiz Ribeiro. Uma honra estar virtualmente aqui na OAB de São Bernardo do Campo. Carmela, vice-presidente, também igualmente honrado. Percebi que nós temos aqui na sala a presidente da Comissão de Direito do Trabalho, aqui, a Tânia, né? Me parece, Tânia Bragança, muito obrigado também, uma honra. E Cristiane, obrigado pelo convite, pelo carinho, por lembrar do meu nome para participar. Eu havia brincado, presidente, quando você disse que tem uma palestra 10h45, eu havia brincado se eu não tinha até meio-dia e meio para falar, porque a Cristiane pediu para eu falar de dois temas, que é compliance nas relações de trabalho e LGPD nas relações de trabalho, que cada um deles mereceria umas 2, 3 horas. Então, eu vou ter que fazer uma mágica aqui. A Cristiane perguntou se eu vou abrir para perguntas. Eu falei, Cristiane, eu não sei se dá tempo, né? Mas eu vou tentar. Então, eu gostaria de, primeiramente, dar boas-vindas e agradecer a todos que estão aqui conosco. E quero cumprimentar a todos de uma maneira especial e com um carinho muito especial a Caterine e ao Tiago, porque são os dois que me permitiram abrir o vídeo e eu gosto de ver pessoas, né? Então eu vou cumprimentar os dois com um carinho muito especial. E isso eu não estou reclamando de quem não abriu o vídeo, tá, gente? O importante é aqui estar presente, é só para fazer uma saudação aí, porque realmente esse novo online, o Lauro também, obrigado, Lauro. Esse novo online, ele é muito diferente. E eu gosto muito de sala de aula, eu gosto muito de auditório. Claro que eu já acabei me acostumando com o online, mas aí online você aparece que fica um pouco distante das pessoas, apesar da proximidade. Mas olha que engraçado. Se não fosse esse online, seria impossível o que eu vou fazer hoje. Porque eu vou falar aqui em São Bernardo dos Campos pela manhã, eu vou fazer uma audiência em Goiânia à tarde e eu vou falar em Juazeiro do Norte à noite. Não teria absolutamente nenhum jeito, nem com um avião particular, para cumprir essa agenda. Então, quero dizer da alegria que eu estou aqui. Mas, se vocês, como a Cristiane me perguntou sobre perguntas, à medida que a gente desenvolver a palestra, eu quero sugerir a vocês que usam o chat. Se vocês quiserem deixar perguntas no chat, fazendo questionamentos no chat, a gente pode ir conversando, eu tento acompanhar. Eu vou compartilhar slides para facilitar aqui didaticamente para vocês. De vez em quando eu tiro o slide para a gente voltar a se ver, coloco os slides e fiquem à vontade para a gente ir falando no chat. Então, muito obrigado a todos, especialmente a subseção. Sempre que eu tenho oportunidade de participar de absolutamente qualquer coisa que envolva a OAB, me traz muita alegria. Eu tenho um carinho muito grande com a Ordem. Eu comecei na OAB, na comissão, como membro da Comissão da Advocacia Jovem e passei por muitos lugares dentro do sistema OAB. E hoje eu fico muito honrado, muito satisfeito em participar. Só explico a vocês que eu dispenso o doutor, tá? Entre nós, entre colegas, estamos entre amigos, então não precisa, imagina, ficar me chamando de doutor a toda hora. Aliás, isso é uma questão antiga minha. O cerimonial da OAB Goiás já está acostumado. Ele sempre fala assim, eu quero convidar o doutor fulano, o doutor ciclano, o doutor Beltrano, e quando chega na minha vez, eles falam, eu quero convidar o advogado Rafael Lara Martins. Eles não falam doutor, eles falam o advogado cerimonial, porque eu me orgulho muito desse título, eu me orgulho muito de ser efetivamente advogado. Então, muito obrigado a todos. Estamos entre amigos. E para nós começarmos, quero convidar vocês a participar aí desse compartilhamento de slides. Deixa eu ver se dá certo aqui. Deu, né? Está todo mundo assistindo os slides. Tudo bem. Então, vamos lá. Senhores, compliance e LGPD nas relações de trabalho. São dois temas que aparentemente parecem ser distintos e são, de fato, nós não podemos confundir compliance e LGPD. Eles são temas diferentes e tem muita gente que tá tentando fazer com que isso seja um tema só, mas não é. A LGPD pode até ser um pedacinho de um programa de compliance,
mas é incomparável o tamanho e incomparável a repercussão dentro de uma companhia de um programa de LGPD e de compliance. A grande diferença entre eles, e essa diferença é abissal, e o que torna o LGPD, do ponto de vista de docência, do ponto de vista de atuação da advocacia agora, seja justamente porque o LGPD é obrigatório e o compliance não. Então, apesar de compliance ele ser um projeto muito maior que o LGPD, por ser obrigatório, ele chama tanto ou até mais atenção do que efetivamente o compliance. Mas eu separei em dois momentos. Eu primeiro vou falar de compliance e depois eu vou falar de LGPD com vocês. E vamos lá. Só para não dizer que não falei, o compliance, ele efetivamente poderia ser dito ou traduzido, se assim a gente pode dizer, como agir em conformidade da lei. Ele vem de to comply, da palavra em inglês. E isso, justamente essa tradução literal, faz com que a gente acabe entendendo que o compliance ele é apenas cumprir a lei, o que faz muita gente interpretar errado o que seja o compliance, o que faz muita gente acabar achando que o compliance é meramente você estar conforme, estar de acordo com a legislação. Então, o que seria, por exemplo, um compliance no trânsito, né? Segundo esse conceito, é parar no sinal vermelho, é você parar no pare, é você dar seta antes de virar, esse tipo de coisa, você cumprir a legislação de trânsito. Mas se você for parar para pensar no termo compliance efetivamente, o que significa o compliance propriamente dito, é muito mais do que isso. É você não acelerar, ainda que dentro dos limites de velocidade, a ponto de trazer desconforto para uma outra pessoa que está ao seu lado no trânsito. É você não ficar usando a buzina toda hora. É você, se fechar alguém no trânsito, você diminuir a velocidade lá, pedir desculpas para essa pessoa. Então, ser compliance é muito mais do que cumprir as normas, do que cumprir as regras de trânsito, tá certo? Mas antes disso, e aí a gente falando aqui do compliance como um compliance do ponto de vista de gestão de risco da organização, e como eu disse, o assunto é muito amplo, eu vou tentar ser o mais objetivo e resumido possível, até para ver se dá tempo de a gente bater um papo depois, ao final. Eu trago, para a gente indicar a necessidade do compliance, eu trago os indicadores de fraude. Por que indicadores de fraude se a gente vai falar de compliance trabalhista? Porque antes de falar do compliance trabalhista, eu preciso falar do compliance propriamente dito, de como surge o compliance. E o compliance, ele surge, senhores, não para o direito do trabalho. Nós, advogados trabalhistas, até gostamos de achar, pensar, até porque é verdade, é o ramo mais gostoso do direito que tem, mas nós gostamos de achar que ele está sempre no centro do mundo, e deveria estar, mas infelizmente não está, e o compliance ele não surgiu para atender a advocacia trabalhista ou para atender a legislação trabalhista dentro da empresa. Ele surge com a ideia de combate à corrupção, de estratégias de combate à corrupção. E por isso surge os indicadores de fraude para a gente pensar em compliance, porque pensar em compliance anticorrupção é pensar em fraude. E aí eu trago esse quadro que vocês estão vendo, é um círculo, né? Onde eu tenho, dentro da gestão de risco de organização, da organização, os diversos riscos de fraude que nós podemos encontrar em uma companhia. Então, veja, nós temos riscos de fraude e corrupção, riscos operacionais, riscos de TI, e aqui vai entrar LGPD muito forte, risco patrimonial, risco legal, que é o risco jurídico, e se tem uma coisa que advogado trabalhista entende bem, é justamente esse risco legal, esse risco jurídico, diante das inseguranças jurídicas que nós temos no trabalho, e é por meio da análise desses riscos que a gente começa a pensar, por que ter um programa de compliance? Talvez a resposta que eu mais dê quando eu abro uma live sobre compliance seja justamente quando as pessoas falam, mas como que eu convenço uma empresa que ela tem que ter um programa de compliance? E isso passa por você mostrar para a pessoa que o programa de compliance ele passa por trabalhar riscos, por fazer gestão de riscos, né? Para que as pessoas possam entender, acompanhar, compreender e aceitar
efetivamente que o compliance ele é muito mais do que uma ferramenta para participar de licitação, como muita gente acaba pensando ser. Pois bem, mas dando continuidade aqui na nossa apresentação, quais áreas estariam ligadas diretamente ao compliance? Que tipo de ligação direta nós teríamos ao compliance? Veja, senhores, e é engraçado isso, porque o compliance ele é uma matéria que ela não é da advocacia, apesar que na Comissão Nacional de Compliance nós temos um trabalho tanto de conscientização até um trabalho legislativo de tentar trazer essa ideia do compliance legislativamente falando para a advocacia cada vez mais, mas o compliance ela é de fato uma atividade multidisciplinar. É uma atividade que você tem auditores, é uma atividade que você tem profissionais de outras áreas. Por exemplo, o controlador-geral do estado de Goiás, aqui o nosso controlador-geral, que é o responsável por todo o programa de compliance do estado de Goiás, ele não tem formação jurídica. Então, o compliance ele não vai ter necessariamente formação jurídica. Entretanto, é inegável a gente pensar, entender e defender que, para se trabalhar com a implantação de programa de compliance, a presença de um advogado ela é, no mínimo, muito bem-vinda e positiva. Até porque, por causa de determinadas ferramentas legais que nós temos. Nenhum outro profissional de implantação de programa de compliance vai ter, como o advogado tem, o sigilo profissional garantido constitucionalmente. Então, isso, em um eventual problema relacionado a um programa de compliance anticorrupção, faz toda a diferença. Mas se nós formos analisar o leque de áreas jurídicas que vão se envolver diretamente com compliance, nós teríamos aí, como vocês veem, direito regulatório, relacionamento com terceiros e ativos, o âmbito criminal, tributário e financeiro, anticorrupção, concorrencial, ambiental, trabalhistas e direitos humanos. Por quê? Porque o compliance ele efetivamente vai ser uma ferramenta multidisciplinar na empresa. Pois bem, mas tentando agora caminhar para algo mais prático para todos nós e trazer isso aqui um pouquinho para dentro de uma realidade factível, uma realidade em que a gente possa efetivamente acessar para o nosso trabalho do dia a dia. O que é um programa de compliance, já que a gente explicou o que é compliance? É o conjunto de medidas, está aí nesse conceito que eu trouxe para vocês, destinado à materialização do dever da empresa de promover uma cultura organizacional que estimule a conduta ética e o compromisso com o cumprimento das leis e normas. Veja, lembra do exemplo do trânsito que eu falei para vocês? Aquele exemplo em você está andando, está caminhando, está com o seu carro na rua, que você é muito mais do que você parar no sinal vermelho, é muito mais do que você virar no lugar certo. O conceito de compliance é um conceito de cultura organizacional. O compliance é muito, muito além de você cumprir a legislação. Então, senhores, quando a gente pensa em compliance, na verdade, nós pensamos em um programa de compliance, na implantação de um programa de compliance. E algumas pessoas, e por quê? De onde vem esse programa de compliance? Ele vem da própria legislação, ele vem da legislação do próprio TCU e também das legislações federais a respeito dos programas de integridade para fins de comprovação em licitações e concorrências públicas a respeito. E aí lá, nessa lista de possibilidades de comprovação da existência de um programa de compliance, que é algo meio abstrato mesmo, as pessoas têm um pouco de dificuldade de compreender até que a gente possa avançar nessa legislação. Mas dentro das comprovações materiais objetivas da existência de um programa de compliance, nós temos elementos que a gente acaba transformando esses elementos em pilares do compliance, para que a gente possa, do ponto de vista pedagógico, a gente possa efetivamente trazer uma ideia de um programa de compliance mais completo para as pessoas entenderem e acompanharem. Mas aí eu faço uma ressalva já trazendo aqui o compliance para o direito do trabalho. A gente tem visto, e isso tem sido, desculpa, passei errado aqui.
tem sido muito presente, a gente tem visto as pessoas acabar se confundindo sobre compliance trabalhista, advocacia trabalhista e a consultoria trabalhista que a gente há tantos anos está acostumado a trabalhar. O que isso significa? Eu tenho certeza que, principalmente aqueles colegas que já advogam há mais anos, né, aqueles colegas que estão aí na labuta da advocacia, como eu, pelo menos, há um pouco, não, eu, na verdade, mais do que eu tenho 16 para 17 anos de advocacia, mas colegas que estão aí, vou falar do Lauro, por exemplo, que está aí há um pouquinho mais tempo que eu na advocacia, mas brincadeiras à parte, todo mundo que tem aí até uns 5 anos, 10 anos de advocacia, tem acompanhado essa ideia de que está chegando e essa busca pelo compliance trabalhista, né? E aí, direto, eu me deparo, e como eu sou vice-presidente da Comissão Nacional de Compliance, muitos colegas advogados vêm conversar comigo, falam muito de compliance trabalhista, e colegas, assim, advogados muito tradicionais, muito competentes, muito atuantes na advocacia, me param nos corredores ou me chamam para tomar um café e falam: Rafael, que história é essa de compliance trabalhista? Porque eu estou vendo a meninada oferecer o compliance trabalhista, e aí eu peço para eles me explicarem o que eles estão oferecendo, e aí eles explicam, eu olho aqui e falo: mas eu faço isso há 15 anos. Mas eu faço isso há 20 anos, mas eu faço isso há 10 anos. Que história é essa de compliance trabalhista? Esse povo, isso é só um nome novo que está surgindo, né? E eu respondo isso todos os dias, porque assim, advocacia, gente, e a gente tem que tomar muito cuidado para não ser mal interpretado a respeito disso. A advocacia, ela é um business, ela é um negócio também. Tá certo? E eu falo que a advocacia é um negócio sem mercantilizar a advocacia. Mas eu falo que a advocacia é um negócio no sentido de eu vivo da advocacia e eu tenho certeza que a grande maioria de vocês aqui também vive da advocacia. Eu, Rafael Lara, não tenho outra fonte de renda significativa a não ser a advocacia. Então, quando eu falo em advocacia enquanto negócio, eu falo que a advocacia, a gente está o tempo inteiro vendendo algum serviço, vendendo um amparo jurídico, vendendo uma representação jurídica. E isso vale tanto para a gente precificar honorários e parar com essa história de achar que deixar as pessoas não valorizar honorários, até a gente entender e embalar os serviços que a gente tem na prateleira, se assim podemos dizer, numa visão moderna de um escritório de advocacia como empresa. E um serviço que a gente tem na prateleira na advocacia trabalhista interessante, que está na moda, se assim podemos dizer, é justamente esse tal desse compliance trabalhista. Só que aí, de repente, as pessoas estão oferecendo compliance trabalhista sob o viés e a ótica de que ele nada mais é do que cumprir a legislação. E eu remeto lá para o começo da nossa fala, quando eu comparei até com o trânsito, em que as pessoas estão achando que o compliance trabalhista é simplesmente ensinar a pessoa, é uma prova de Detran, para você ver se você tem a carteira, a CNH ou não. E não é uma prova de Detran, não é saber se você vai parar no sinal vermelho, se você vai virar no lugar certo, dando seta antes, esse tipo de coisa. É muito mais que isso. Só que o que as pessoas estão vendendo e buscando entregar como compliance trabalhista? É regularizar a empresa juridicamente do ponto de vista trabalhista, fazer uma revisão documental, uma revisão de rotina, quando muito criar um manual, um código de conduta, uma política da empresa, quando muito. E aí a gente acaba se deparando com ofertas de compliance trabalhista que não representam de verdade o compliance trabalhista. E qual é o problema disso? O maior problema disso? O maior problema disso é, primeiro, efetivamente a gente começa a entregar algo chamando de compliance trabalhista e que está sendo feito há 10, 20 anos e não é ético você fazer algo que não é efetivamente o que você está entregando. E aí quando alguém diz isso é o que eu faço há 10, 20 anos, é porque ele está comparando com certeza com programas de compliance trabalhista, entre aspas, que não são efetivamente programas de compliance trabalhista, que são meras consultorias, e meras não no sentido de diminuir,
porque é efetivamente importante. Mas são consultorias trabalhistas, são auditorias trabalhistas que fazem parte do programa de compliance trabalhista. Então, veja, é impossível você ter compliance trabalhista sem ter o consultivo trabalhista, sem ter uma auditoria trabalhista. É impossível você ter um programa de compliance trabalhista sem ter todo esse trabalho que nós fazemos há tantos anos da advocacia trabalhista preventiva, da advocacia trabalhista consultiva. Ela faz parte do programa de compliance. Agora, é errado dizer que ela, por si só, vai representar um programa de compliance trabalhista. É isso que eu quero dizer e tenho dito e tenho defendido sempre. Pois bem, o que é um programa de compliance trabalhista? Um programa de compliance trabalhista ele tem um tripé. Um tripé básico para a gente começar a enxergar efetivamente como que a gente vai atrair isso para a empresa e a gente vai apresentar isso para a empresa. E esse tripé é detectar, prevenir e remediar. Na verdade, é prevenir, detectar e remediar. Prevenir o quê? Prevenir problemas. Prevenir que os problemas aconteçam, que os descumprimentos da legislação aconteçam, que os pensamentos, sentimentos e ações de falta de integridade aconteçam. Como eu disse, não basta você regularizar as condutas da empresa para a legislação trabalhista. Você tem que criar canais de prevenção para que isso não aconteça. Vou dar um exemplo simples e um exemplo que eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar. A empresa ela anda certinho, a empresa ela está toda correta, uma empresa responsável, e de repente um gerente fala: caramba, hoje o dia ou essa semana está muito difícil, nós vamos ter que produzir mais, vamos ter que ficar mais, vamos ter que trabalhar mais. Então, olha só, a gente não pode, porque o programa de compliance não deixa, a gente não pode ter cartões de ponto com mais de 2 horas extras por dia. Então, é para vocês baterem um ponto e continuar trabalhando. Maravilha. O compliance está sendo cumprido? Do ponto de vista de cumprir a lei, não vai estar documentado que aquele trabalhador fez mais de 2 horas extras. Então, quando o fiscal vier e tirar ali o arquivo de ponto digital, de ponto eletrônico da empresa, ele não vai identificar um descumprimento da legislação. Mas será que mandar o trabalhador bater o ponto ou calcular as horas que ele trabalhou sem ponto, ainda que pague, ainda que a empresa faça o acerto dessas horas com ele, acerte reflexo, pague tudo, ou faz até como eu vejo algumas empresas fazendo, pega todas as horas que ele trabalhou, transforma, calcula aquilo numa gratificação e põe como gratificação no final do mês. Enfim, em tese não veio prejuízo econômico para o trabalhador. Mas isso não é compliance. Compliance é o sentimento de integridade. Você tem que prevenir que isso aconteça. E prevenir que isso aconteça com ferramentas que eu vou falar daqui a pouco. E se não der certo, nós temos que adequar que isso aconteça também. E se não der certo essa adequação, nós temos que remediar para que isso não volte a acontecer. A Adriana está me pedindo para falar um pouco mais da importância de atuação do advogado compliance na área tributária pró-contribuinte. Adriana, acho que não dá tempo, pelo que eu tenho que caminhar no trabalhista aqui, e ainda entrar em LGPD um pouquinho nas relações de trabalho, eu acho que não dá tempo. Mas a atuação do compliance tributário, além de achar que não dá tempo, eu não teria profundidade suficiente para isso, tá? Eu não teria profundidade suficiente. Eu posso até indicar para a OAB de São Bernardo um colega que fala efetivamente de compliance tributário. Eu consigo falar do compliance em geral para vocês depois, mas respondendo, para não deixar sua pergunta sem resposta, o compliance tributário, ele, do ponto de vista do contribuinte, ele envolve muito mais você não apenas cumprir a legislação, mas evitar com que o contribuinte realize atos de fraude e de evasão fiscal do ponto de vista da ilicitude. E as pessoas estão confundindo esse compliance tributário com recuperação de créditos indevidos. Isso não tem nada a ver. Isso é a advocacia tributária que sempre existiu e que vai continuar existindo por muito tempo. Então, a gente tem que trabalhar isso. O compliance tributário ele estaria muito mais ligado em compreender e entender a legislação tributária e fazer com que as escolhas sejam justas e adequadas, em determinadas situações até de cenário complexo,
quando você tem separação de produtos para carga tributária. Um exemplo disso muito bom, Adriana, é o sorvete e a bebida láctea. Não sei se vocês conhecem essa história tributária longa, que esses restaurantes, essas grandes redes de fast food, elas não vendem sorvete. E todo mundo aqui vai falar, mas eu já tomei sorvete no McDonald's, no Burger King, não sei onde, né? Não, ali eles vendem bebida láctea. E ali, essa bebida láctea, ela não é vendida pelo sorvete por fins de questão de incentivo tributário. Existe um debate muito grande a respeito disso. Mas, enfim, voltando aqui para o nosso compliance trabalhista, sem deixar de responder a vocês, mas eu peço desculpas por não poder me aprofundar, não dá tempo mesmo. E da mesma forma que o Lauro perguntou a respeito da repercussão previdenciária, eu brinco que o previdenciarista de custeio, porque tem dois previdenciaristas. Gente, a área previdenciária, para mim, é a área mais incrível do direito. Por quê? Eu tenho um advogado previdenciarista do trabalhador, né, do beneficiário, eu tenho um advogado previdenciarista de custeio. Aí o previdenciarista de custeio é aquela pessoa que ele não é nem trabalhista e nem tributário e nem previdenciarista. É uma área difícil de você encontrar um profissional que entende de verdade esse assunto. Eu conheço pouquíssimos mesmo, porque o previdenciário de custeio, ele fica no meio do tributário, no meio do trabalhista e no meio do previdenciário, propriamente dito. É muito sofrida essa pergunta que o Lauro me fez aí do previdenciário de custeio, tá? Mas voltando aqui, dentro desse tripé, e esse tripé é o conceito maior do compliance de qualquer área, seja o compliance anticorrupção, o compliance trabalhista, o compliance tributário. Prevenir, detectar e remediar. E aí vocês me perguntam, prevenir, detectar e remediar como? E aí eu venho para os pilares do programa de compliance, que é a maneira que a gente vai trabalhar, ou que a gente trabalharia para a implantação de um programa de compliance. É claro que é absolutamente impossível eu detalhar cada um desses pilares para a gente falar de como implementar, de como estabelecer, como vender, como construir isso aqui. Nós temos cursos longos de muitas horas para falar disso. Cada pilar desse daria esse tempo de fala que a gente está falando aqui, mas eu acho que é legal eu tentar dar uma geral nesses pilares para vocês, porque eles são efetivamente os pilares que vão garantir depois, no futuro, a comprovação de um programa de compliance. E mais do que a comprovação de programa de compliance, gente, são nesses pilares que vai residir justamente a diferença que eu trouxe de um compliance trabalhista e uma advocacia trabalhista propriamente dita, um consultivo trabalhista, que a gente há tantos anos vende e entrega para os nossos clientes. São exatamente esses pilares que vão separar. Então, quando alguém lhe disser na próxima vez que está entregando um compliance, um programa de compliance trabalhista, remete esses pilares para perguntar o que essa pessoa está implantando dentro desses pilares. Se ela não estiver efetivamente implantando esses pilares junto com o programa de compliance trabalhista, é porque ela está não entregando um programa de compliance trabalhista. E por que uma hora vocês vão começar a ficar até agoniados com isso? Porque os preços e os valores do serviço que nós prestamos, até em razão do número de horas que a gente se dedica, são infinitamente diferentes. Outro dia, uma empresa me disse que um colega ofereceu para ele a implantação de um programa de compliance por R$10 mil. E eu virei para ele assim e falei, cara, é impossível alguém te entregar um programa de compliance por R$10 mil, porque assim, é impossível, não dá. Não é, porque o número de horas que você vai ter que trabalhar para aqueles R$10 mil é incompatível com o exercício da advocacia. Um programa de compliance, gente, ele demora de 6 meses a 2 anos para ser implantado. Eu fechei agora no começo do ano um programa de compliance com uma empresa do agronegócio aqui de Goiás, que eles estavam com muita urgência de implantação. A gente fez um calendário de 8 meses que eu acho que eu não vou conseguir cumprir. E com gente, com mais de uma pessoa trabalhando dedicado para aquilo. Então, é importante a gente entender que são passos. Por isso que o compliance, é difícil quando você apresenta um valor cheio para o cliente, para ele fechar, porque o cliente se assusta. Então, a gente, às vezes, apresenta um cronograma com pagamentos mensais. Fica mais
mais palatável para o cliente. O cliente acaba, principalmente aquele cliente que não está acostumado com o programa de compliance, ele acaba entendendo isso de uma forma melhor. Mas dentro do compliance trabalhista, você necessariamente vai entregar e vai oferecer um programa de revisão de rotinas trabalhistas, um programa de consultivo trabalhistas, revisão documental, que é a nossa advocacia trabalhista propriamente dita, que a gente sempre fez. Pois bem, mas quais são os pilares do programa de compliance? O primeiro e mais importante dos pilares é esse pilar rei que vocês estão vendo aí, o suporte da alta administração. E o que é esse suporte da alta administração? É você ter efetivamente, gente, olha só, efetivamente, os C-levels de uma grande companhia, CEO, CFO e assim por diante, ou os diretores de uma empresa, ou os gerentes da empresa, ou os donos da empresa, dependendo do tamanho da empresa, você ter essas pessoas efetivamente comprometidas com o programa de compliance. Elas entenderem, aceitarem e comprarem a ideia de um programa de compliance trabalhista. É aquela pessoa que lá naquele exemplo que eu dei, quando o gerente dele virar e falar, olha, a gente precisa, essa semana está muito difícil a produção, a gente precisa de mais horas, vou pedir o pessoal para bater ponto e continuar trabalhando. A resposta de um diretor, de um dono de empresa, de alguém nesse sentido, tem que ser assim, você está ficando louco? A gente não faz isso aqui. Isso não faz parte da nossa cultura. Você pensa em contratar outras pessoas, você adia essa programação, você renegocia esse contrato, mas aí a possibilidade de você fazer isso para a gente entregar é zero. E aí quando a gente fala isso numa companhia, eles assustam, porque isso é compliance, é não admitir que aquilo seja errado, é virar e falar, gente, é inadmissível que a gente pense isso. Ah, mas documentalmente vai estar certinho, tá? Mas na minha consciência não vai estar certinho. Então, o suporte da alta administração é esse nível de comprometimento. Mas esse comprometimento ele é subliminar, ele é subjetivo, ele é difícil de identificar, ele é difícil de provar. Nós temos comprometimentos objetivos para fim de comprovar a existência de um programa de compliance. Como comprometimento em reuniões, como comprometimento em redes sociais, como a empresa está falando de ética o tempo inteiro, a empresa está falando de ética nas relações de trabalho, a empresa está sendo correta com os empregados e está o tempo inteiro falando para as pessoas o quanto é importante ser correto acima de qualquer coisa. Isso a gente entra muito, isso começa a entrar muito quando a gente começa a tratar com comercial, né? E o comercial, ele é uma zona de conflito muito grande no compliance trabalhista. Não só do ponto de vista da legislação trabalhista, mas o ponto de vista do impacto ético que ali o comercial tem com determinados clientes. Desde coisas pequenas, como, por exemplo, olha, a pessoa fechou um grande pedido com você e você vai lá dar um presente caro para ela porque ela fechou um grande pedido com você. Isso não é compliance, isso também é antiético, isso deve ser evitado e prevenido. Até situações comerciais de desvios mesmo. Você tem determinados vendedores, determinadas áreas de venda que você tem margem de desconto. E aí o vendedor tem uma margem de desconto de 0 a 20% e ele chega lá no cliente e fala, olha, eu tenho uma margem de 0 a 20%. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 20% aqui, mas aí você me dá um retorno aí seu, porque aí eu ganho uma comissão menor e você vai compensar para mim. Isso também é um impacto de compliance nas relações trabalhistas, um impacto que a gente não pode falar de ser anticorrupção, porque não é uma relação com o poder público propriamente vista, do ponto de vista técnico, mas é uma corrupção não criminalizada no sentido de ser uma ação antiética, uma ação de fraude aí às relações privadas e etc. Pois bem, mas eu estou falando demais sobre isso e eu preciso acelerar. Além do suporte da alta administração, a gente tem outras ferramentas que são mais objetivas. Essa primeira que vocês estão vendo aí em cima é a ferramenta mais popular do compliance trabalhista, políticas e códigos de conduta. E por que ela é a ferramenta mais popular? Porque construir política e código de conduta nas empresas é algo que existe desde que a CLT existe, né? Os regimentos internos, as normas, o que pode, o que não pode. E aqui a gente poderia passar horas falando sobre as políticas e os códigos de conduta. Lembrando que falar em política e código de conduta
não somente fazer o código de conduta geral, mas construir políticas específicas, que podem ser políticas para contra assédio moral, contra assédio sexual. Podemos ter políticas de uso do WhatsApp, políticas tão importantes para a legislação trabalhista, políticas de uso do computador da empresa, dos meios tecnológicos, com política de uso do celular dentro do local de trabalho. São infinitas, são infinitas. Isso vai depender da necessidade da empresa. Isso é compliance? Isso é um pilar de um programa de compliance. Não é porque eu construí um monte de políticas para a empresa e construí um código de conduta para a empresa que eu estou entregando um programa de compliance para a empresa. Ele faz parte, assim como ele faz parte da advocacia consultiva. Gente, eu, sem exagero, de cada 5 empresários que me procuram dizendo que querem implantar um compliance trabalhista, 4, pelo menos, eu mostro para ele que ele não quer um compliance trabalhista, que ele quer um consultivo trabalhista. E até já passei por situações com jurídico interno de empresas que eles falaram assim, Rafael, você dá o nome que você quiser, mas eu preciso entregar para o meu diretor o nome de compliance trabalhista, porque ele mandou eu fazer isso. Eu falei, cara, mas não tem jeito. E ele fala, não, mas vai ser. Eu falei, você que sabe, então você vende lá como compliance trabalhista. Mas não é, entendeu? Por causa dos outros pilares. E aí o que as pessoas pensam? Que construir as condutas, os códigos de conduta e as políticas da empresa é o que representa o compliance trabalhista, e na prática a gente tem visto isso muito. Mas vencido ele, antes mesmo de construir as políticas e códigos de conduta, eu tenho que fazer uma avaliação de riscos da empresa. Uma avaliação de risco, ela é muito próximo de uma auditoria, não chega a ser efetivamente não precisa chegar a ser efetivamente uma auditoria, não é que não chega, ela pode chegar a ser, não precisa ser efetivamente auditoria, mas a avaliação de risco é a construção. Nós, da advocacia trabalhista, estamos acostumados a ver eu não estou falando muito rápido não, né, gente? Estou sentindo que eu estou falando muito rápido aqui, com um desespero de cumprir o conteúdo. Mas, enfim, nós, na advocacia trabalhista, estamos acostumados com essa construção da avaliação de risco, sabe onde? Não sei se vocês advogam para a empresa e já sofreram fiscalização relacionados a NR12, né? NR12 um pavor aí para nós na advocacia empresarial. O que acabou acontecendo com a gente na NR12? Nós começamos a ter acesso a alguns mapas de avaliação de risco. E lá tinha um mapa de avaliação de risco de acidente de trabalho. Não sei se vocês já identificaram. Que as empresas, elas acabavam ficando dentro dessa avaliação de risco, acabavam ficando expostas a umas bandeirinhas verdes, amarelas, vermelhas. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a esse documento, em que o verde é uma situação que não tem risco, amarelo é uma situação de risco que deve ser observado, e vermelho é o risco iminente de exposição da saúde e segurança do trabalhador. E dentro daquela avaliação de risco, aquilo tem que ser combatido de ajuste das máquinas na NR12. Então, lá na saúde e segurança do trabalho, usa-se muito a avaliação de risco. E aí, quando a gente fala de avaliação de riscos dentro do compliance, a gente extrapola bastante para fora desse conceito de saúde e segurança do trabalho, para eu identificar o quê? Quais são os pontos efetivamente que eu tenho risco de descumprimento da legislação. E um desses pontos de risco de descumprimento da legislação é justamente onde existe controle de jornada e não existe presença dos superiores, como eu dei o exemplo lá do gerente que manda os trabalhadores cumprirem. Dentro do RH, o RH é uma bomba relógio de explosão de riscos, né? O tempo inteiro o RH ele é exposto a pedidos não compliance. Antes do E-Social era mais comum, né? Virar para o trabalhador e falar, amanhã você está de férias, assina esse aviso aqui com 30 dias de antecedência. Isso não existe mais no E-Social, mas ainda existem formas de burlar isso. O E-Social aceita uma documentação tardia, você justifica, mas o fato é que toda vez que é possível descumprir a legislação intencionalmente, aquilo tem que ser apontado numa avaliação de risco. Bem, além da avaliação de risco, que é justamente quem vai ensejar a construção do código de conduta e das políticas, nós temos aí um outro pilar do programa de compliance, que é treinamento e comunicação. Não dá para falar em compliance sem você comunicar compliance, sem você treinar compliance. Talvez um maior número de horas que você vai acabar se dedicando na implantação de programa de compliance, no maior número de horas eu me equivoquei, depende da empresa, depende do... É porque eu estou pensando em empresas que
funcionam em vários lugares do Brasil, em vários estados, em unidades diferentes. Aí você gasta muitas horas viajando para fazer treinamento com todo mundo. Mas um número de horas muito significativo que você acaba investindo é em treinamento e justamente nessa comunicação. Comunicação que provavelmente você vai precisar de um setor especializado, o trabalho do jurídico vai ser só dar conformidade a esse setor. E o treinamento é efetivamente falar para as pessoas sobre a importância de se cumprir regras. Tem empresas que acham que é só fazer isso uma vez por ano, igual uma CIPAT da vida, uma Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Outro dia eu recomendei a uma empresa que está com dificuldade na comunicação de compliance, eu recomendei 2 coisas para ela. Primeiro, ela estabelecer uma semana de compliance, né? Ou dentro da Semana Interna de Prevenção de Acidente, a gente incluir um dia do compliance, o Compliance Day da empresa, para todo mundo falar de compliance, dar exemplos de compliance efetivamente, e disseram que vão implantar. Vamos ver se isso vai dar certo. Segundo, foi que a empresa ela tem uma newsletter interna semanal, um programa de comunicação interna semanal. E eu convenci eles a toda newsletter interna semanal a gente trazer alguma historinha, alguma parábola, alguma coisa assim que conte uma história e que a gente traga aí como conclusão dessa história o quanto é bom ser ético, o quanto é importante cumprir as regras, etc., para estar toda semana enviando às pessoas. Isso é efetivamente comunicação. Pois bem, na hora que a gente sai daí, nós também temos que falar em canal de denúncia, né? O compliance, sem um canal de denúncia, ele não existe. Então, um dos elementos para ver um compliance trabalhista, se é um compliance trabalhista, é perguntar, você implantou o canal de denúncia? Como que foi essa implantação? E o canal de denúncia eu poderia falar sobre muito tempo, nós temos os canais internos, canais externos, etc. O importante é isso da credibilidade e potencialmente ser possível que se faça isso de forma anônima. Mas de nada adianta eu receber denúncias do que está acontecendo se eu não tiver uma boa investigação, se eu não me aprofundar no pilar da investigação, para ter uma investigação correta, para ter uma investigação justa, para ter uma investigação adequada. Então, é importante criar um programa de investigação. Mais uma vez, pode ser interno e pode ser externo. E aqui uma dica para os meus colegas advogados trabalhistas. O mercado de compliance, ele não se resume a implantar programas de compliance. Você pode ter um escritório, de repente tem uma multinacional aí na cidade de vocês, e essa multinacional, ela já tem um programa de compliance que ela contratou. Normalmente as empresas fazem isso no Brasil inteiro, né? Contratou um escritório ou uma empresa mega gigante do eixo Rio-São Paulo, de Brasília, para implantar o programa. Aí a gente olha aqui e fala, não vou conseguir competir com esses caras aí para implantar. Só que existem produtos que eles são muito mais acessíveis a nós do que essas empresas. Como, por exemplo, você oferecer o serviço de treinamento do programa de compliance, você oferecer os serviços de investigação do programa de compliance, um serviço especializado de investigação de compliance. Isso são oportunidades de negócio na advocacia para todos nós. Também temos ainda como pilares monitoramento e auditoria, porque você precisa ficar todo o tempo verificando se aquilo está efetivamente funcionando. Isso é um pilar para ser implantado mais para frente, ele pode faltar no início. Por quê? Porque primeiro você precisa implantar, precisa funcionar, para depois você começar a auditar o que está plantado. Então, num projeto de implantação, normalmente a gente nem traz a implantação de imediata de monitoramento e auditoria, a gente prevê isso depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos. A avaliação de fornecedores é um outro pilar que muitas vezes as empresas deixam para depois. Por quê? Porque você tem dificuldade de acompanhar os terceiros nesse programa de compliance. Você acaba focando mais no seu, para depois que o seu estiver redondo, você começa a olhar terceiros. Eu não sei se alguém aqui já teve oportunidade de ser advogado de uma multinacional que tenha um programa de compliance efetivo implantado. É muito comum eles mandarem para nós, advogados, uns vídeos sobre corrupção, anticorrupção, pedir para a gente cumprir formulários, perguntar se a gente não tem ninguém dentro da empresa que tem relacionamento, que pode colocar em xeque a relação anticorrupção deles. Então, no mínimo, a existência de formulários autodeclaratórios para nós, advogados. Eu já participei de uma que me obrigou a assistir um vídeo de 30 minutos, um treinamento efetivo de 30 minutos sobre compliance, e eu tentei burlar esse treinamento, porque eu falei, não estou precisando de treinamento de compliance, né? Mas não tinha jeito de burlar, não. Porque de 2 em 2 minutos tinha um pop-up que aparecia na tela, que eu tinha 5 segundos para apertar o OK.
para dizer que eu estava ali. E se eu não fizesse o aperte do OK em 5 segundos naquele pop-up, ele começava de novo o vídeo. Era assim, demorou umas 2 horas para conseguir assistir esse vídeo de 30 minutos. Mas, brincadeiras à parte, são programas, né, de avaliação de terceiros que a gente tem. Tudo isso dentro de algo que eu posso ou não implantar, que é uma consultoria externa para esse programa. Enfim, de forma muito resumida, gente, um programa de compliance, ele fala desses pilares. Então, o programa de compliance trabalhista sem esses pilares não é um programa de compliance trabalhista. Ele é meramente um consultivo trabalhista propriamente dito. Tá certo? Bem, eu vou pular isso aqui. Aí eu trago para vocês, a gente está mais ou menos na metade do tempo aqui, não, já bem mais, 9h55 já. Então, volta aqui. Eu trago para vocês, então, aquela reflexão que eu comecei lá no começo. LGPD, compliance e relações de trabalho. O que isso tudo tem a ver? Bem, como eu disse, o LGPD ele pode fazer parte do programa de compliance. Ele vai fazer parte do programa de compliance aonde? Lá nas próprias políticas. Eu tenho que ter uma política de proteção de dados. Então, olha o tanto que do ponto de vista, quando eu disse que o LGPD ele é menor que o compliance, o LGPD estaria aqui, ó, nas políticas e códigos de conduta. Talvez também no canal de denúncia e na investigação. Então, é muito detalhado o LGPD. E a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ele é uma legislação que ela tem um apelo mundial de proteção de dados, daqueles dados que a gente efetivamente tem acesso. E o que está acontecendo agora? O que está ebulindo agora na discussão da LGPD e nesse cenário de Lei Geral de Proteção de Dados? O que está ebulindo no cenário de LGPD é justamente porque nós tínhamos uma previsão dela entrar em vigor agora em agosto, e aí nós tivemos uma medida provisória. Essa medida provisória joga a LGPD para o ano que vem, e, de repente, essa medida provisória está prestes a caducar. E quando eu falo prestes para caducar, gente, é depois de amanhã, dia 26. Se o Congresso não aprovar, não converter em lei essa medida provisória até amanhã, ou até depois de amanhã, a MP caducou. E aí, o que vai acontecer? A LGPD, que todo mundo só falava nisso no começo do ano, e que estava esquecida, a verdade é essa, ela estava esquecida, absolutamente esquecida, ela está voltando essa semana com muita força. E a LGPD, senhores, também é uma oportunidade muito interessante de negócio na advocacia. Porque a implantação de LGPD, ela passa pelo jurídico. Tanto que internamente as empresas não sabem se joga a responsabilidade do LGPD no RH, na TI, no jurídico. O pessoal está meio perdido ainda, entendeu? Ninguém sabe muito bem quem é que vai fazer a implantação da LGPD. Então eu chamo a atenção de vocês para acompanhar essa MP aqui, ó, MP 969. Vocês precisam acompanhar, ela tem uma previsão de decadência agora, para o dia 26, e estamos todos ansiosos, porque se a MP caducar, dia 27 está em vigor a LGPD. Enfim, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Por que uma Lei Geral de Proteção de Dados? Por quê? Senhores, essa é uma capa antiga já da The Economist, que fala quais que são as novas commodities mundiais. E no passado, a gente passou por um tempo, lembra do Brasil, Império, que nós tínhamos aí o café como nosso principal riqueza, e aí nós passamos por um tempo em que um tempo na história da humanidade que o ouro era a principal riqueza, e aí há muito pouco tempo, inclusive nos dias de hoje, nós ainda temos petróleo como uma commodity muito relevante. Mas quais são as commodities, quais são as riquezas do novo mundo? Dados. Senhores, do ponto de vista de fraude, muitas vezes a pessoa ter acesso aos seus dados
vale mais dinheiro do que ele ter acesso à sua conta bancária. Nós estamos vivendo um momento que a confiança que as empresas vão guardar os seus dados, ela tem um valor inestimável. E olha o que está acontecendo que interessante. Olha essa notícia aí de junho. Vazamento de dados cresceram 47% desde o início da economia. 47%. E esses dados, esse novo momento, isso tá tendo reflexo direto em eleições. As pessoas estão sendo conduzidas do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de consumo, do ponto de vista de absolutamente todas as suas relações com o mercado onde você coloca todo o seu dinheiro. E quando a gente fala em proteção de dados, nós que tínhamos um cenário de avanço nesse aspecto de digitalização, de mundo virtual, a pandemia chegou agora e, como eu gosto de dizer, vocês já devem ter assistido aquele filme Exterminador do Futuro. A pandemia ela não muda a nossa realidade. A pandemia ela faz um acelerador do futuro. Olha essas notícias que eu trouxe para vocês. Crise acelerou digitalização financeira em 5 anos, dizem os CEOs do Itaú, Bradesco e Santander. Home office deve crescer 30% no país após o fim do isolamento, diz a FGV. E tudo isso, senhores, absolutamente tudo isso, tem transformação, impacto direto na proteção de dados. Porque a transformação digital, ela é sempre sobre pessoas. Quando a gente fala em proteção de dados, quando a gente fala em acesso a dados, nós estamos falando de pessoas. E o que a LGPD traz? São vários conceitos de proteção do que são dados, dados sensíveis, consentimento, tratamento de dados, que absolutamente não tem mínima chance do ponto de vista temporal da gente explorar esses conceitos aqui com vocês, mas de forma objetiva, a Lei Geral de Proteção de Dados traz responsabilidade para quem tiver acesso a qualquer tipo de dados. E aí, quando eu falo em qualquer tipo de dados, eu tenho que fazer a ressalva que nós temos o conceito de dados sensíveis, dados que você tem acesso e você tem a obrigação de guardar por determinação legal, dados em que você tem que dar oportunidade, possibilidade das pessoas determinarem você apagar, dados que você tem responsabilidade por não deixá-los vazar, mas você tem acesso a dados e você tem que proteger esses dados. E quando eu falo você, é você mesmo. Porque os nossos escritórios de advocacia, por exemplo, eles serão altamente impactados com relação a esses dados. Para dar exemplo bobo, abre o sistema de cadastro de processo de vocês. Já parou para pensar na quantidade de dados sensíveis de clientes que vocês têm? Lá no sistema de vocês, provavelmente vocês têm CNPJ, CPF dos sócios, aniversário, e-mail, muitas vezes dados bancários dos seus clientes. Ah, beleza, isso ainda são seus clientes. Você já parou para pensar na quantidade de dados sensíveis que você tem do adverso, da outra parte, que você acaba tirando do processo e trazendo para o seu sistema? E olha o impacto disso. O seu sistema, ele traz, porque a maioria não traz, e eles estão tendo que trabalhar para isso. O seu sistema traz níveis de acesso aos dados? Normalmente não. Normalmente, os nossos sistemas de gestão de processo, eles trazem níveis de acesso de clientes, qual pasta que eu posso ter acesso e qual pasta que eu não posso ter acesso, e de módulos, né? Muito preocupados com separar o módulo financeiro. Não, eu não vou deixar os advogados XYZ acessar o financeiro, estagiário não acessa o financeiro é só o sócio e o financeiro do escritório, etc. Mas veja, a gente tem que subir para outro nível de detalhamento. Eu não posso deixar, por exemplo, por que é que eu vou deixar a controladoria ter acesso aos dados bancários do cliente ou do adverso? Por que a recepção vai ter que ter acesso a todos os dados? Então, cada tipo de dado vai ter que começar a ser controlado em níveis de acesso diferentes. Para quê? Para que as pessoas dentro dos escritórios de vocês só tenham acesso aos dados que elas efetivamente precisem ter. E aqueles demais dados, além de tudo, você precisa guardar, você precisa armazenar, você precisa ter programas impedindo que um hacker invada o seu sistema. E eu
poderia até falar do sequestro de dados, que tem acontecido tanto nos escritórios de advocacia ultimamente, mas não é o tema, mas que eles invadam para roubar seus dados, para pegar suas informações, para pegar a sua carteira de cliente. E sendo aqui bem apocalíptico, imagine aí vocês, algum advogado trabalhista, empresarial, que acha que a carteira da Cristiane ela é uma carteira muito bacana e eu quero lá ter acesso. Aí eu, como advogado espião, vou lá na carteira da Cristiane, vou roubar os dados. Aí eu descubro quem são os contatos da Cristiane naquela empresa. Eu descubro como que ela acessa aquela empresa. Eu descubro quanto que aquela empresa cobra da Cristiane. Eu descubro que tipo de relatório que ela manda e que ela não manda para as empresas. O volume de serviço que aquelas empresas têm, e eu saio visitando cada empresa da Cristiane com essa informação privilegiada, oferecendo mais por menos, e eu consigo tirar toda uma carteira de clientes da Cristiane. Olha só o tanto que essa história de dados é relevante e é sensível. E essa transformação digital, ela passa, como eu disse para vocês no último slide, necessariamente por pessoas. Toda transformação digital é sobre pessoas. Tem uma pesquisa que foi feita com relação a informações que obter os dados relacionados à saúde das pessoas é mais valioso do que você obter os dados do cartão de crédito de uma pessoa. Você saber o que aquela pessoa, do ponto de vista da saúde, consome e precisa, é mais relevante e economicamente tem mais retorno do que você clonar um cartão de crédito daquela pessoa, que vai ter um tempo curto ali de transformação. E se eu falo de pessoas, gente, quando eu falo de pessoas numa empresa, eu estou falando de quê? De relações de trabalho. Se transformações digitais é sempre sobre pessoas, as relações de trabalho também. Por quê? Porque dentro de uma empresa, são as pessoas e a relação das pessoas que a gente acaba efetivamente falando em LGPD. E é por isso que eu acho que tem um viés muito interessante da LGPD nas relações de trabalho. Talvez o grande foco do profissional de LGPD, ela vai ser no RH e nas pessoas. Por quê? Porque são as pessoas que normalmente cometem vazamento de dados, propositalmente ou não propositalmente. E para isso, quando a gente fala em LGPD nas relações de trabalho, e aí tentando caminhar para o final aqui, para estar dentro do tempo regulamentar dado pelo nosso querido presidente Luiz Ribeiro, que disse que se eu não parar a tempo, ele vai me colocar mudo e não me deixa falar mais, né? Estou brincando, meu presidente. Estou brincando, claro que eu estou brincando, mas que efetivamente ele falou que no lugar de me colocar mudo, ele pode me tirar da sala e falar para as pessoas que a minha conexão caiu e vai ficar por isso mesmo. Então eu vou cumprir meu tempo. Então, caminhando aqui, quando a gente fala em LGPD nas relações de trabalho, eu separo o impacto de LGPD na relação de trabalho em 3 aspectos. Fase pré-contratual, fase contratual e fase pós-contratual. E aí eu trago aí exemplos desses 3 aspectos para vocês. Fase pré-contratual, senhores, o próprio sistema de contratação e admissão de empregados vai ter que mudar com relação ao LGPD. Quando você recebe currículos, é normal, vamos pensar em você, no seu escritório. Você abre uma seleção de estagiário, recebe lá não sei quantos currículos, 10, 20, 30, 50, 100, sei lá. Você recebe muito currículo, eu tenho certeza disso. E aí você guarda aqueles currículos num banco de dados, não guarda? Você pega aqueles currículos que você recebeu e guarda e fala, daqui a pouco eu posso precisar de outro, não quero abrir outra seleção, já vou separar aqui uns que eu gostei mais, etc. Ah, meu amigo está precisando de um estagiário, vou encaminhar o currículo para ele, porque ele me pediu uma sugestão. Senhores, esse currículo tem dados sensíveis. Esses currículos normalmente têm números de documentos, tem informação, tem referências, tem o que aquela pessoa já fez na vida. E aí? Será que você pode ficar com aqueles currículos? Será que você tem que estabelecer um consentimento? Você tem que estabelecer um prazo pelo qual você vai ter que guardar aquele currículo? Aquela pessoa que enviou o currículo, ela tem direito de mandar você apagar todas as informações do seu sistema? Vamos, para dar um exemplo, numa situação concreta, vamos imaginar que a doutora Caterine e a doutora Carmela fossem do mesmo escritório de advocacia e a doutora Caterine, ela fez a seleção de um estagiário.
E aí ela pegou e ficou em dúvida entre 3 estagiários na fase final da seleção e escolheu o estagiário A no lugar do estagiário B e do estagiário C. Só que ela guardou esses currículos. 6 meses depois, a Carmela está precisando do estagiário e fala: Caterine, você fez aquela seleção lá, né? Cadê os outros? Ah, não, eu gostei desses 3, sobrou 2. Aí a Carmela fala: e esses 2 aqui, por que você não gostou deles? Aí a Caterine fala: não, porque esse, o C aqui, ó, tem essa informação que é uma informação que me deixou desconfortável. E aí ela fala: não, então ele eu não vou contratar, eu vou contratar o outro. Então, olha, o armazenamento de dados tirou a chance de um estagiário fazer estágio com a doutora Carmela, porque a doutora Caterine guardou informações e passou informações adiante, fazendo uma ressalva de oportunidade. A pergunta é: será que aquele estagiário concordava com isso, ficar nesse banco de currículos e trazer essa ressalva de oportunidades? Será que ele consentiu, inclusive, com a doutora Caterine encaminhar esse e-mail para a doutora Carmela com os dados dela? Isso vai ter reflexo, vai ter impacto. Eu faço uma piada, só que essa piada eu só faço entre nós, amigos, colegas, advogados, não faço isso publicamente, que a gente sofre muito com algumas piadinhas de advogado de porta de cadeia, advogada de porta de Ministério do Trabalho, né? Mas está surgindo aí o advogado de porta de data center, porque é uma grande oportunidade de ações judiciais que vão surgir com a LGPD em razão de todo esse acesso que a gente vai ter. Ainda na fase das relações de trabalho, a gente parte para a fase contratual. E na fase contratual, o jurídico trabalhista, independente de vocês implantarem a LGPD ou não, vocês precisam começar a incluir nos contratos de trabalho dos trabalhadores dados relacionados a consentimento de cessão de dados, a consentimento de armazenamento de dados. Não que todos os dados precisem de consentimento, absolutamente não, porque nós temos obrigação legal de preservar e guardar os dados, no mínimo pelo prazo prescricional de uma reclamação trabalhista e mais um reflexo, como a legislação já nos orienta, mas nós temos uma situação peculiar. Transmissão de dados desses trabalhadores para terceiros, envio dos dados para os sindicatos, para os órgãos públicos, relacionado à saúde do trabalhador, dados de terceiros relacionados à saúde do trabalhador. De repente, você tem um plano de saúde, e esse plano de saúde, ele vai atender o trabalhador, mas ele também tem os dependentes daquele trabalhador. Gente, um filho, uma criança de menos de 13 anos de idade, uma criança de 8, 9, 10 anos de idade, você vai ter dados sobre essa criança no seu poder e você vai encaminhar isso. Isso tudo vai ter que gerar formulários de consentimento. Muitas operadoras de plano de saúde já estão ajustando seus formulários de consentimento para que as empresas peguem o consentimento dos pais para envio. A gente vai trazer uma reflexão se a esposa ou o marido da pessoa que vai ser incluída como dependente de um plano de saúde não vai ter que assinar esse formulário de consentimento de envio de dados pela empresa, de armazenamento de dados, salário família e tantas outras consequências legais. A LGPD ela tem um impacto nas relações de trabalho muito maior do que a gente imagina. Pense nos treinamentos, nos dados e, além de dados, nos resultados dos treinamentos, os dados médicos, que são dados sempre tão sensíveis que a gente armazena, a responsabilização do empregado vai mudar. Você precisa atualizar os seus códigos de poder disciplinar do empregador aí com relação ao vazamento de dados. As consequências do vazamento de dados de empregadores às empresas, elas vão aumentar. E aí vocês precisam atualizar essas informações, vocês precisam mostrar às empresas que elas precisam fazer treinamentos sobre proteção de dados. E tá aí um outro produto para você vender dentro da nossa advocacia de business que eu falei lá no começo. Você oferecer treinamento de proteção de dados aos trabalhadores de uma empresa. Isso tudo você ainda tem a fase pós-contratual, o tempo de armazenagem de dados, a exclusão dos dados que não são necessários pelo armazenamento, a responsabilização pós-contratual do empregado em decorrência de armazenamento de dados que eles estão gerando. Isso tudo, senhores, acaba construindo uma relação muito
muito peculiar nesse tempo de LGPD nas relações de trabalho. Acaba construindo uma necessidade de revisão de rotinas, revisão de documentos de todos os senhores, de absolutamente todos os senhores que têm uma advocacia trabalhista, queiram os senhores entendam de direito digital ou não. Se eu pudesse deixar um conselho para todo mundo que está nos acompanhando aqui, antes de dormir hoje, leiam a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem muita gente, a grande maioria dos colegas nunca leu a Lei Geral. E por que eu estou falando para ler a lei e não ler um artigo, e não ler um livro, não consultar, não assistir uma live, nada disso, né? Para ler a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque a Lei de Proteção de Dados, ela é quase uma doutrina do ponto de vista de conceitos e detalhes. Ela é muito autoexplicativa, ela é muito bacana, é uma lei extensa, mas é uma lei que traz efetivamente uma possibilidade de a gente aprender um pouco mais sobre dados. Ela traz até o conceito do que é dados. Então, assim, é uma lei muito interessante, é uma lei que eu acho que vale a pena os senhores lerem, mesmo que você não tenha a mínima intimidade com o direito digital, que você não queira saber de proteção de dados, que você não queira saber de LGPD. Não me interessa a sua área de atuação na advocacia. Você precisa conhecer a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse impacto é um impacto de absolutamente a advocacia inteira. Se você não, no mínimo, ler até o seu escritório, profissionalmente falando, pode ter impactos muito desagradáveis quanto a isso. Bem, senhores, são tempos de incerteza, são tempos de desafios, não só a pandemia, a advocacia ela já vinha num grande desafio enquanto negócio, enquanto profissão, economicamente falando, há muito tempo, mas eu entendo que a gente tem um momento muito especial para construir isso. E esse momento é um momento de oportunidades, oportunidade de negócio, oportunidade de posicionamentos, oportunidade de presença nas redes sociais, presença nos grupos de WhatsApp, presença até presencial, onde é possível estar. E aí eu encerro aqui com vocês, deixando uma mensagem que eu acredito muito antes de qualquer coisa. Que nesses momentos difíceis a gente precisa ter ação. É isso que a gente precisa. E aí eu trago essa frase do Ward, que é: o pessimista queixa-se do vento, o otimista espera que ele mude e o realista ajusta as velas. Enquanto alguns vão ficar reclamando dos tempos sombrios que a gente está vivendo, outros vão ficar esperando tudo passar, eu tenho certeza que a maioria de vocês vai estar ajustando as suas velas, aproveitando as oportunidades e fazendo acontecer na advocacia de vocês. Obrigado pela oportunidade, consegui encerrar aí 10 minutos antes para que a gente possa ainda ter um momento de compartilhamento, de perguntas, etc. Pulei algumas coisas, acelerei muito em outras, peço desculpas, mas a gente tem esses 10 minutos para poder aprofundar em algum tema que tenha ficado para trás. Doutor Rafael, excelente. Muito obrigada, viu? Eu não sei se o pessoal quer fazer alguma pergunta, quer aproveitar esse tempinho, mas eu gostaria de parabenizá-lo. Realmente, eu gosto muito das suas palestras. Não foi à toa que a comissão te escolheu para trazer aqui para fazer essa abordagem dos temas que são tão importantes, né? Agora, tem uma outra frase que eu costumo falar bastante, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Então, vamos todos vender lenços. Não sei se o pessoal quer fazer alguma pergunta, não sei se tem pergunta aqui no chat, deixa eu ver. Não, o chat eu acompanhei, não tem não, mas eu quero, Cristiane, agradecer mesmo o carinho, a oportunidade de estar aqui, fazer esse agradecimento especial a toda subseção, né, de São Bernardo, agradecer à Comissão de Direito do Trabalho e agradecer muito aqui a doutora Carmela, doutor Luiz Ribeiro, presidente, vice-presidente da comissão, dizer que a doutora Carmela prometeu que eu vou ir quando tiver presença física e que eu sou uma pessoa que armazena as dívidas que as pessoas têm comigo. Viu? Doutora Cristiana, me permita? Com licença, não sei se estou sendo ouvida. Cumprimento o doutor Rafael, acompanhei sua palestra do início ao fim, palestra de alto nível, e cumprimento a comissão
para o trabalho, na pessoa da sua presidente, doutora Cristiane, pela brilhante escolha realmente ter trazido seu nome. E realmente espero cumprir a minha promessa, né, de poder um dia trazê-lo aqui à comissão e, claro, tudo que é devido tem que ser cumprido, né? Doutor, amei a sua explanação, o poder de síntese, um tema extremamente complexo, né, numa abordagem em que se fala de compliance e da lei LGPD. Aliás, uma lei que parece que está sendo mais uma novela mexicana, não é verdade, doutor? Não sei se travei. Verdade. Lembra o E-Social. Lembra o E-Social. Exatamente, exatamente. E toda vez que falo desse tema, eu me lembro muito daquele documentário, né, da privacidade hackeada, né? Doutor, eu queria ouvir um pouquinho o senhor, eu acho muito importante, qual é a sua visão, ou qual o seu entendimento, pela sua experiência, não só acadêmica e também profissional, com relação ao compliance nesse momento de crise, nesse momento de pandêmico. O que o senhor enxerga, tem contribuído, o que o senhor poderia nos orientar nesse momento? Olha, o compliance propriamente dito, ele está sofrendo, para falar a verdade, nesse momento de crise, porque a gente tem visto aí a flexibilização de muitas normas de aquisições, relacionamentos com o poder público. Exatamente. E no cenário anticorrupção tem sido um grande desafio para o compliance, porque as pessoas elas têm refletido e pensado que no momento de calamidade pública, como as regras estão flexibilizadas, muita gente tem achado que vale tudo. E não vale tudo, né? O Ministério Público ele vai ficar anos trabalhando ainda a respeito, ficar trabalhando anos a respeito dessas consequências que os problemas da pandemia vão trazer. E no cenário trabalhista também. Eu me lembro lá, entre os 10, 15 dias iniciais que a gente não tinha MP 927, por exemplo, o desespero que era sobre o que fazer com os empregados, sobre essa condução de tudo. Acho que isso era, efetivamente, não tem outro termo, acho que era o desespero. E, curiosamente, quem não tinha compliance até se virou melhor do que quem tinha, porque quem não tinha foi fazendo de qualquer jeito, e depois a MP 927 veio e convalidou tudo. Chega a ser engraçado isso. Mas o que a gente não pode, e aí essa é a mensagem que eu quero deixar, o que a gente não pode é achar que esse momento de exceção, ele é perpetuado, ele traz exceções à regra geral. A gente não pode pegar nada que a gente trabalhou nesse momento de pandemia, que ele é muito específico, muito sensível, muito absurdo, e pensar que isso pode ser levado para fora da pandemia do ponto de vista de flexibilização legislativa, né? A gente tem que ter muito cuidado. Exemplo disso é a DI 6363, que pareceu que veio na contramão da reforma trabalhista, que veio trazer força para os sindicatos, e de repente na DI 6363 ela fala que não precisa do sindicato e pode estar validado uma negociação individual. Nesse momento de pandemia, eu achei a jurisprudência do STF, o julgado do STF da liminar muito acertado. Era o momento de efetivamente a gente flexibilizar, mas não é admissível a gente pensar que isso possa prevalecer pós-pandemia. Nós temos que fortalecer as relações sindicais coletivas desse país. Então, a mensagem final desse tempo é não levar para fora da pandemia as flexibilizações jurídicas da pandemia. Perfeito. Muito obrigada, viu, doutor Rafael. Reitero aqui os nossos agradecimentos em nome da subseção e gostaria também de dar um bom dia a todos que participam da sala neste momento. Muito obrigada. Reitero os agradecimentos. Pessoal, mais alguma pergunta? Ou a gente pode encerrar já? Acho que é devido ao tempo, né, doutor Luiz? Ainda temos Temos um tempinho aí? Cris? Não sei se o pessoal tem alguma pergunta. Eu gostaria também de aproveitar e agradecer aqui todos que estiveram na sala, agradecer a presença aí
do presidente, da vice-presidente. Isso é muito importante para o evento, né, que a diretoria esteja presente. Agradecer aqui todos os que puderam acompanhar, inclusive meu amigo Laura aqui, que esteve aqui, a Caterine, que é o membro da Comissão de Direito do Trabalho também. Obrigada aí para... Temos presidentes de outras comissões aqui também, né, como o caso da Tânia, de Direito de Família. Muito bom. E, doutor Rafael, é sempre assim um grande prazer tê-lo aqui realmente. Eu gosto muito das suas explicações, é sempre muito objetivo. Não é à toa que é diretor aí do ESA de Goiás, né? Enfim, é um grande professor, um grande advogado. Pessoal, se não tiver mais perguntas, então, não sei se o doutor Luiz quer também fazer alguns comentários aí. Só uns recadinhos, Cris, para o pessoal que chegou Vamos depois do recado inicial. Primeiro, agradecer ao doutor advogado, já que ele prefere, Rafael, nosso grande colega aí, pela palestra realmente enriquecedora, tenho certeza que auxiliou bastante profissional aqui. Nós estamos colocando um canal no YouTube, doutor Rafael, e a gente pretende colocar a palestra. Queria saber se temos vossa autorização para isso. Baseado na LGPD. Tem sim, presidente, tem sim. Está cedido direito de imagem, vídeo, áudio e dados. Obrigado. Eu queria só relembrar os que talvez não tenham visto o recado antes e ressalvar aqui algumas informações importantes. Agradecer a presença de todos, claro. Contamos com vocês durante essa semana. Nós estamos iniciando hoje a Semana Jurídica, que vai até sábado, dia 29, com eventos na manhã e à tarde. Agora, às 10h45, nós vamos ter uma palestra sobre mediação. E, aproveitando essa palestra de LGPD, na quarta-feira, dia 26, às 20 horas, nós vamos ter uma palestra não específica para direito do trabalho, mas introdução ao programa de compliance e a importância de um programa de compliance bem estruturado em cenários de crise. Vamos tratar LGPD e compliance, então, os que já quiserem participar, se inscreverem. Relembrando, quem participou e precisar de certificado de horas, ou mesmo quer um certificado de participação para reforçar o cadastro pelo Simpla, que esse é o nosso controle. Deixar avisado aqui que na sexta-feira à noite nós teremos uma surpresa. Eu ainda não vou divulgar qual é, mas acompanhem nas redes sociais, que eu tenho certeza que vai ser a noite de encerramento, então acompanhem. Estamos preparando uma surpresa aqui para fechar essa semana jurídica. Vejam que vai ser bastante interessante. Então, só agradecer novamente, Cris, parabenizar o seu trabalho, toda a sua comissão, essa turma que você tem aí que não cansa, está sempre trazendo novidades, sempre trazendo palestrantes de alta categoria, nomes importantes e que realmente entendem do assunto. Prova está aí o doutor Rafael e tantos outros palestrantes que vocês trouxeram. E só tenho a agradecer o trabalho de vocês, porque se não fossem as comissões, com certeza isso aqui não teria sido feito. Estamos com vocês, que vocês realmente nos dignificam. É um prazer para essa diretoria estar trabalhando com vocês. Sucesso a todos, doutor Rafael. Sucesso, o que precisar, estou à disposição, porque assim como o colega também, prefiro ser chamado de advogado, não de doutor. Presidente, eu novamente agradeço a todos que acompanharam de coração. Estou à disposição de todo mundo aí nas redes sociais, tenho colocado lá sempre conteúdo. Essa semana nós vamos produzir no Instagram do meu escritório, quem tiver interesse, uma semana inteira de LGPD. Nós vamos começar hoje, no final da tarde, com um artigo de LGPD e todos os dias nós teremos um dia diferente de um artigo de LGPD com alguma área de direito. Vamos falar de LGPD na saúde, LGPD nas relações de trabalho. Então, se alguém tiver interesse, nos acompanhe pelo Instagram, pelo LinkedIn, em qualquer outro lugar. Muito obrigado a todos. Bom, muito obrigada, viu, doutor? Doutor.